Então, boa tarde a todos, né? Vamos iniciar agora mais uma live com o tema antirracismo para ver ou para fazer acontecer, né? E aí, todo mundo acho que já conhece a Jo, mas sempre bom apresentar Joyce, né? Ativista, antirracista, feminista, psicóloga, especialista em saúde pública e direitos humanos e também mestrando em psicologia, né? E cabeleireira, muito bem. Gente, a gente cuida dos cabelos Inclusive da gente. sonho. Inclusive estou Saudade mexendo no precisando. seu crespo. A gente Vai dar certo. agradece, Joyce, né, Jo, a tua participação, a tua disponibilidade em estar com a gente hoje. Queremos agradecer em nome do Núcleo e também em nome da professora Mona Lisa. Muito obrigada por estar disponível, né, para a gente aprender juntos e contribuir também. E é isso. Pois massa, vamos lá. Oi, Paloma, cheiro, mulher. O povo, né, Oi, a gente se Paloma, forma, cada um obrigada. vai para uma parte do mundo, mas a gente se encontra nos espaços, né, mesmo que online. Por que esse tema parece que é até luva, né, encaixa? Falar sobre antirracismo num momento em que as pessoas estão levantando bandeiras antirracistas, se dizendo antirracista, colocando rótulos no Instagram, no Facebook, nas suas páginas pessoais, falando eu sou antirracista, eu apoio uma educação antirracista, eu faço um bocado de coisas e, ok, se é antirracista. E aí a gente precisa pensar o que é ser antirracista, o que é... Porque assim, não sou racista, não pratico atos que são considerados atos racistas. Isso é uma posição que você pode fazer, por exemplo, sentado no sofá. Eu posso escolher não fazer esse tipo de coisa. Ser antirracista significa que, além de não fazer esse tipo de coisa, você empreende, você se junta com pessoas e você faz coisas práticas e reais para combater o racismo na sua sociedade, no seu grupo de amigos, na sua família, no mundo que você está inserido, inserido e inserida. Significa basicamente que ser antirracista é partir para a ação prática, de fazer coisas reais para mudar o mundo, para que esse mundo não seja mais um mundo racista. Essa é a grande diferença, falando de uma maneira assim, bem simplista, para a gente pensar mesmo que é isso. A diferença é a ação mesmo e mobilizar o que está ao seu redor para isso. E aí, nesse momento, né, desencadeado, como a gente não tem pausa, né? Desencadeado pelas mortes, os assassinatos de pessoas negras, cada vez mais violentas, a live é sobre antirracismo. Né? A gente está falando sobre um racismo que não é só para ver, mas é para fazer acontecer. Alguém perguntou aqui. Então, todo mundo compartilhando, colocando esses rótulos, e acaba a gente pensar sobre um fenômeno chamado toquetização. O que é toquetização? De novo, vou falar da maneira mais simples possível, porque essa live é para ser entendida. Toquetização é você usar pessoas negras como acessório para autopromoção. É o mesmo efeito da síndrome do branco salvador, né? Os brancos vão lá na África visitar, gente, a história é única, né? Como diz Chimamanda. As pessoas negras que estão lá sofrendo no continente africano, e aí esta pessoa branca salvadora vai lá com todo o conhecimento e a bondade dela, né? Ajudar, é um retiro espiritual, tipo, né? Ninguém pode se sentir encontrando a paz, a luz, sem ter vivenciado uma missão na África. E aí, estas pessoas que moram em África, elas não são vistas como pessoas, elas são tokens, elas são elementos usados para a valorização da pessoa branca. Porque quando elas vão lá e elas tiram fotos e vídeos, e não sei o quê, essa pessoa branca, ela ganha um plus na autoimagem dela. Uma pessoa branca boa. Olha como ela é solidária. Olha como ela é uma pessoa gentil. Olha como ela contribui para a mudança do mundo. Indo para a África ajudar. Jo, isso também pode ser considerado no contexto, tipo, quando eu tenho uma pessoa branca, tem um amigo negro, né? Aí posta foto, trata bem, diz que não é racista, mas com um colega, outra pessoa age de forma racista, fala mal, tem como soberba, né? E aí E quando eu me coloco e aponto que aquela pessoa, por mais que seja meu amigo, está sendo racista, ela diz, mas eu não estou sendo, eu nunca fiz isso contigo. Né? Então, isso aí também é a questão da estimação, né, da pessoa negra, né? Quando você tem um amigo, um pai ou alguém da família negra. É o preto de Inclusive, passei estimação. por isso.
Quer falar sobre isso? É uma vivência bem pessoal, né? Uma pessoa próxima me valoriza meus traços negros, meu cabelo, mas acha outra mulher soberba, prepotente. E quando eu aponto isso, acha que não está nesse lugar de racista, né? Porque me tem como amiga. E aí eu sempre falo, né, que o lugar da branquitude, das pessoas brancas, é reconhecer primeiramente esse privilégio que tem, né, também em relação a nós. E o primeiro ato de ser antirracista é esse reconhecimento, né? Sim. Precisa ser, porque é impossível você lutar contra uma coisa que você diz que não existe. Fica um negócio meio no limbo. Então é impossível você estar lutando contra o racismo, você está criando uma cultura antirracista se você não reconhece que você está inserido numa cultura que é racista e que você tem atos racistas. Né? Então, o negro de estimação é aquela pessoa nos espaços que ela tem uma função para estar lá. Né? Então, e aí se junta com outro fenômeno, que é o fenômeno do negro único, que é, por exemplo, uma escola particular de elite, frequentada por pessoas brancas que têm muito dinheiro, e aí a gente fala sobre como é um espaço racista. Escola tal, empresa tal, não é racista, porque tem um fulaninho de tal. Aí esse fenômeno do negro único, né? Aí o que acontece? Esta pessoa negra única nesse espaço majoritariamente branco, ela se sente muito deslegitimada. Então, por exemplo, dificilmente ela vai apontar situações de racismo, inclusive quando ela for vítima disso. Comumente ela vai rir das piadas racistas, porque ela precisa estar naquele grupo, ser aceita, e aí cria essa síndrome, né? O negro de estimação. Eu não posso me dispor com essas pessoas porque elas são maioria, é sobrevivência. Então, essa pessoa negra, ela vai ser vítima de uma subjetivação, de uma produção de modo de pensar nela muito angustiante, porque ela não pode se identificar como uma pessoa negra e contra o racismo, porque isso significaria que ela teria que falar contra os amigos no espaço majoritariamente branco. Então, é um espaço de grande tensão. Por isso que mais pessoas negras nos espaços é muito importante para que nós tenhamos pessoas negras para olhar e ela vai dizer, eu sei o que você está sentindo e você não está louca. Você não está louco porque você viu isso, porque eu vi também. Porque normalmente quando acontece uma situação de racismo e a pessoa negra aponta, dizem que não foi bem assim, você não entendeu bem. Porque além de burro, a gente tem problema de cognição, né? A gente não entende, a gente confunde a boa intenção da pessoa que comete racismo. E aí normalmente vão desestimar. Diga, nega. E aí, muitas vezes, a gente guarda pra gente, não se sente apta a desabafar com qualquer pessoa, não encontra quem realmente vai entender aquilo que você está passando naquele momento, porque só quem realmente vivencia sabe o que vamos falar. E aí terminamos guardando, né? Por isso que tá aí os índices de pessoas afetadas emocionalmente, saúde mental abalada, porque infelizmente não é, mesmo tendo aquela amizade, você não se sente apta, aberta para desabafar, porque não tem a mesma vivência que a sua. Né? E essa questão do negro único é muito real. E tu falou de sobrevivência. Eu vivi isso, né? Tipo, de me silenciar por sobrevivência. E hoje eu já me vejo tendo que me posicionar por questões também de sobrevivência, né? Em espaços que muitas vezes eu não tinha voz, né? Pode continuar. Olha que legal, chega a me arrepiar aqui, a gente pensando sobre isso. Tu tá falando de um processo teu de se entender, de se encontrar e se autorizar também a falar desse lugar de mulher negra, né, diante de situações de violência. Então, antes você consegue perceber que você estava silenciado e não conseguia colocar sua voz para fora. E agora você consegue reconhecer que você não só coloca, como colocar essa voz para fora. Acho que deu uma travadinha, voltamos. Sim. Pronto. E aí, antirracismo é ir além do discurso. Precisamos que as pessoas elas saiam da rede social, de postar o punho, que tem gente que não sabe nem o que é, de postar aquele brasãozinho bonitinho, sou antirracista, mais. Mas, Joyce, o que é mais? É mais o que tu quer que a gente faça? É mais o que? Assim, vamos fazer o caminho contrário. Em vez de a gente estar falando para vocês o que é que a gente quer que vocês façam, vamos dizer o que vocês não devem fazer. Tá? E aí, a partir daí, vocês vão se orientando e pensando sobre isso. E eu acho muito, muito impactante esse boom da rede social, porque as pessoas, elas se sentem muito
como vou dizer, tem gente que vive na rede social, gente. Influencers vivem disso, vivem para isso. Então você pensa, logo na semana dessas hashtags antirracistas, não sei o quê, teve gente que descobriu que existia uma coisa chamada antirracismo, né? Porque antes não sabia o que era. Muitas pessoas brancas começaram a postar nas suas redes sociais assim: olá, postem aqui nos comentários pessoas negras interessantes que vocês acham que eu devo conhecer. Olha, recomendem aqui livros, documentários, cantores, sei lá, artistas negros que vocês acham que eu devo conhecer. Porque assim, até nesse momento, a branquitude do seu alto do privilégio nos convoca e delega pra gente preta, a ir lá dizer para essas pessoas, as pessoas pretas que estão produzindo e que existem. Porque estas pessoas nunca se deram ao trabalho de se interessar em pesquisar o que pessoas negras estão produzindo na área do audiovisual, na área da música, na área da poesia, na área da literatura, na área da militância, em áreas diversas, porque nós somos pessoas diversas, né? Nunca se interessaram em procurar, e aí, de repente, acharam muito legal. A toquetização, né? É legal ter o selo antirracista, né? Na rede social, receber o selo é quase uma pulseirinha de acesso. Ah, eu sou antirracista. Olha aí, dá biscoito para mim. E aí, essas pessoas, em busca desse selo, elas começaram a fazer essas coisas assim, sem perceber que elas estão novamente do alto do privilégio, delegando. Olha, branquitude, assim, assim, assado. Só que não, gente, eu não sou Wikipreta, a minha função não é ficar explicando para as pessoas por que elas devem pesquisar sobre racismo e etc. Né? Então, material tem, as pessoas que estão fazendo esses movimentos, elas têm recursos financeiros para comprar livros, materiais e ler sobre, participar de eventos e formações para aprender sobre e refletir a própria posição de privilégio. Ficar demandando que pessoas negras, ativistas, que já estão no front, levando porrada há muito tempo, e produzindo conteúdo para a periferia, sobre o mundo, e sobre como pensar este mundo de maneira diferente, agora tem que colocar lá na listinha a função de estar achando um jeito de explicar para pessoas brancas privilegiadas com recurso como serem antirracistas. E se você não faz isso, você é arrogante e grossa. Gente, por favor, me poupe e se poupe, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Branquitude, pense seu privilégio e use para poder conseguir recursos. Não fiquem demandando da gente, porque isso é muito violento, que nós estejamos disponíveis para saciar a sua sede de conhecimento. E cá entre nós, a gente sabe muito bem que tem muita gente que não tem nenhuma sede de conhecimento, mas está indo no embalo porque no momento é cut, no momento é legal, no momento é muito bom para o seu latte social você ser uma pessoa antirracista ou considerada antirracista. Então, ok, vamos nos atentar a isso para, de fato, pensar esse mundo de uma outra maneira. Então, a branquitude é uma coisa que eu sempre digo isso nos eventos. Gente, a gente é chamado para falar sobre pessoas negras, a pessoa chega lá e diz assim, realmente, que o Negracti falando, tá na moda, né, ser antirracista. Ficar no salão de discurso não nos serve. E aí, quando eu vou nos eventos, normalmente quando alguém me chama para um evento, eu queria te chamar para um evento X para falar sobre a morte de pessoas negras, o genocídio da população negra, para falar sobre mulheres negras. Ok, coisas que eu sei falar por vivência, ok, mas eu também falo de outras coisas, tá? Mas para além disso, é como pessoas negras, elas falam o tempo todo sobre ser negro, ser negra, a vida das pessoas negras, mas ninguém é chamado nos eventos para falar de branquitude, né? Porque ninguém, não existe. Gente, assim, uma coisa muito chocante que eu vou dizer para vocês, que vocês podem não ter percebido. Branco é uma cor. Então, como branco é uma cor, né? Esta cor branca que existe, que se toma como objeto de referência para pensar o mundo, precisa se pensar. Né? Então, essa branquitude precisa entender o que é ser branco no mundo, o que significa ser uma pessoa branca no mundo, o que é que ser branco ou branca diz sobre a minha vida, sobre os espaços que eu vou poder acessar, sobre os espaços que eu vou poder dominar, o poder que isso me dá. Porque eu estou pensando uma problemática, que é o racismo, que não foram as pessoas brancas, as pessoas pretas que criaram, sem falar com as pessoas que, mesmo que não tenham criado, falando em questão de tempo, mas que usufruem disso, né, que é as pessoas brancas, entrem na conversa.
Fica parecendo, então, que o tema racismo é só para falar com pessoas negras, só pessoas negras devem falar do racismo e acabou. E pessoas brancas ficam lá, é legal esse tema, né? Mas, tipo, não tem nada a ver comigo. Tem a ver, sim, porque é a branquitude que está na base disso e precisa se pensar. Porque é como se eu preciso que o germezinho, né, a semente daquilo ali, se analise para a gente criar, inclusive, estratégias para mudar o que é consequência disso, que é o racismo. Tipo esse rolê aí. Então, branquitude, vamos nos pensar nos espaços de discussão, vamos colocar a branquitude como pauta, como eixo, chamar pessoas brancas para falar sobre branquitude e discutir o que é a branquitude. Temos material sim, então vamos fazer. Ou então não muda. A gente vai estar falando sobre quase como se falasse de um músico, de um show de um músico, de quanto é bom, quanto é ruim, quanto esse músico tem que mudar para ser um melhor músico, mas a gente não chama o músico para participar da conversa, a gente não manda um memorando, alguma coisa para esse músico, para ele entender onde é que não está bom, e é inútil, porque ele não participa do rolê. Então, sem participar do rolê, a branquitude não vai se pensar e as coisas não vão mudar. A gente precisa fazer isso. E aí, diga. Eu estava problematizando a questão das Adoro problematização. Que sempre tem agora na Netflix e em outros streams, né? Questão, tipo, lá da mulher negra vencendo, a questão de todo o racismo, aí vem uma pessoa branca, assiste, é muito massa, eu achei foda. Nossa. Aí eu fiquei pensando, mas será que refletiu mesmo sobre o que a tua posição ali naquela série? Aí vem me recomendar, aí às vezes não algumas séries, para falar a verdade, que tem esse tema de negros, me atravessam de uma forma que me deixam mal, né? Porque tocam em questões que eu já passei, vivências minhas, e eu prefiro não assistir. Aí vem uma pessoa, recomenda, diz que é massa, eu falo assim, nossa, é muito massa mesmo, porque você como branco tá naquele lugar lá de opressor. Mas eu, como mulher negra, assistir essa série não é massa, não é legal. Eu sei que é importante, a discussão é importante, mas eu prefiro assistir, por exemplo, tem uma série na Netflix, acho que é Água e Fogo. Lá tem a africana, a série totalmente africana, e não trata nenhuma questão de racismo, tá? Trata o negro de uma forma que é bem visto na sociedade, estuda em escola legal, são ricos. E assim, eu gosto de ver o negro também naquela posição. E aí essa série ninguém veio me recomendar, dizendo que era massa, mas a série lá de sofrimento, de racismo, que o negro sofre para chegar numa posição alta, todo mundo recomenda. Ou seja, eu estou dizendo para você de novo, através de filmes, de vídeos, novelas, histórias, a mesma repetição da história da pessoa negra sofredora, da pessoa negra no açoite, no pelourinho. E quando eu fico repetindo essa história, e somente essa história, Lástima, Amanda vai nos dar material para refletir isso, eu crio uma história única daquela pessoa negra. Daí a gente reflete, por exemplo, o incômodo da branquitude com pessoas negras em espaços de poder, porque a história não bate, entendeu? Porque eu criei um imaginário de pessoas negras, tanto para pessoas negras, tanto para pessoas brancas, de sofrimento, de angústia, de miséria, de pobreza, porque é como se fosse natural da pessoa negra estar lá lutando, sofrendo, meu Deus, a vida é horrível, não. Isso é muito pesado. E para chegar onde chegou, no topo, tem toda a glamorização do sofrimento, do que sofreu, do racismo, né? Porque se não passar por aquilo, não pode chegar no topo, né? Tem que glamorizar isso. Me incomoda essas séries que estão saindo. A Edna está perguntando, Jô, devemos pensar o branco enquanto raça? Essa discussão está sempre em torno de negro, indígenas. Quem racializou as pessoas, quem racializou os discursos, não foram as pessoas negras, tá? Não foram as pessoas negras que chegaram e disseram, gente, vocês são uma raça branca e nós somos raça negra. Existem a raça... Não, gente, para. Tá? Então, não fomos nós que racializamos o debate, não fomos nós que racializamos as discussões, e nem o mundo. Ponto número 1, foi a branquitude, que para se pensar enquanto superior, criou o critério de raça, em que ela estava no topo da cadeia da raça que seria superior, e demais pessoas estavam menos humanas, né? Em raças
e inferiores. Então, eu não vou dizer que é raça, mas racializar o discurso é necessário. Então, precisamos racializar a branquitude em torno do discurso que a branquitude produz dito e do discurso que a branquitude produz e que não é dito, para poder pensar o mundo tal como ele é. E aí o que acontece? Nós, pessoas negras, LGBTs, pessoas que são considerados grupos minoritários, né? São considerados grupos minoritários, pessoas indígenas, são sempre pensados como se fosse quase uma casta, né? Olha, eu vou montar uma mesa, aí tem um doutor tal da PUC, tem um doutor tal da UFRJ, ei, tem que colocar uma pessoa negra. Procura aí uma pessoa negra que fale sobre o sofrimento. Ei, procura aí uma pessoa indígena para poder falar sobre os índios. Ei, menino, procura uma pessoa gay, lésbica, trans, sapatão, para falar sobre alguma coisa desse povo que é trans, sapatão. Esse povo aí, né? E coloca um de cara na mesa, mas assim, não em todas as mesas também, porque já é demais. Coloca assim uns, né, para ter, porque é bom, e a gente anuncia assim no site do evento, e é bem legal, né? A gente fica como um evento plural. E fica nesse jeito. Então a gente precisa pensar o discurso racializado, porque branco é uma cor e a branquitude, ela opera uma lógica de poder, uma lógica de sentido, uma lógica de lugar no mundo. Se a gente ignorar isso, gente, a gente está ignorando como é que o mundo funciona, que é por uma ótica da branquitude. Né, que esperam que nós, pessoas negras, demos conta de falar de todas as mazelas e desgraças que acontecem sobre pessoas negras. Né? E, inclusive com a Elaine, a gente estava falando sobre isso na live ontem. Gente, tem coisas que a gente só não quer falar sobre porque a gente não tem estômago. Sabe o que é ter estômago? Você não ter estômago. Sabe, aquilo não dá. Então, a gente não quer se pronunciar, porque não conseguiu nem digerir aquilo ali. E as pessoas, elas ficam demandando de pessoas negras, principalmente quando são ativistas, que tenham uma coisa para dizer sobre tudo. E a gente pode até ter alguma coisa para dizer sobre tudo e muito mais, mas às vezes a gente só não tem estômago para estar falando, porque é demais, é muito, é indigesto, dói. Né? E aí esses filmes, que nós não somos obrigadas a assistir, tá? Então, vou logo dizendo. Eu não assisto os filmes que me doem. Ponto. Né? Tem um que eu gerei um bloqueio mental afetivo tão grande que eu não consigo nem lembrar o nome, que é inclusive da Netflix também. Que é dos jovens que são acusados de maneira injusta, né? De estupro. Isso, Olhos que Condenam. Eu não consigo lembrar, eu gerei um bloqueio mental deste filme. E eu não vi, e eu não vou ver. E eu não sou obrigada a ver. Outros tantos que eu não vi e eu não vou ver. Porque enquanto as pessoas colocam isso como um entretenimento cultural, uau, no cinema, gente, é pesado. Olha, tem que ver. Não tem que ver, não. Porque para vocês isso é entretenimento. Para mim, é uma pessoa negra que está sofrendo a miséria e aquilo me impacta de uma maneira tão adoecedora que eu fico mal. Eu saio do cinema arrasada. Eu saí de uma sessão de Netflix que era para relaxar no final de semana arrasada. Então, eu não sou obrigada a ver. Vocês, pessoas pretas, não são obrigadas a ver. Eu criei um bloqueio com Madame C.J. Walker. Embora a série não trate totalmente dessa questão do cabelo em si, mas as primeiras cenas, né, elas trazem muito forte essa questão do cabelo, de como ele é visto. Pronto, dali eu já não consegui mais passar. E aí a pessoa, assiste, é foda. Várias pessoas dizendo que era massa, que era foda. Assim, gente, aí eu fui comentar isso, né? Gente, é foda, é massa, porque a mídia tá vendendo isso. Mas dói, é pesado, são vivências, são reais. Alguém falou aqui, 12 anos de escravidão. Gente, a Carla. Gente, 12 anos de escravidão, eu vi, 1000 anos depois que lançou, porque, sei lá, eu tive vontade. Eu fiquei mal, dias, assim, sabe? Outro que é muito bom, óbvio, mas eu não vi quando lançou, mas que é muito pesado, que é Django Livre. Nossa, eu fiquei mal. E aí é continuamente essa glamorização do sofrimento da pessoa preta. Alguém comentou alguma coisa aqui. Porto. A luta contra o racismo é uma luta contra o sistema capitalista. Como nós, enquanto pessoas consumidoras do próprio sistema opressor, podemos nos posicionar, principalmente quando somos corpos negros? Tá aí uma coisa legal pra gente pensar o mundo. Gente, colonialidade. Não sei quem já ouviu falar sobre esse termo, sobre esse conceito, colonialidade. A gente refletir que o mundo
tal como a gente conhece, em todos os aspectos e setores, ele é construído sobre os pilares da colonialidade. Inclusive, o capitalismo, ele surge depois, mas se alimenta e fica os pés na colonialidade. A colonialidade, ela pressupõe um sistema de roubo de significados, apropriação de significados, venda de sonhos e toda uma lógica de controle, certo? E o capitalismo, cola ali e acha perfeito. O que é que acontece? Individualmente, e eu vou dizer isso porque eu acho muito cruel quando cobram isso da gente, individualmente, nós não temos como, por exemplo, como acabar com esse sistema. Vou usar a metáfora do veganismo. Porque eu fico da vida quando alguém vem dizer isso pra mim, mas enfim, vou usar a metáfora do veganismo. É vegano quem quer. Vegano é uma escolha. Gente, não é. Tá? Que ótimo, um dia que nós podemos, por livre escolha, não comermos os animaizinhos. Mas isso ainda é um luxo. Por quê? Me acompanhem. Se não estiver acompanhando, fala aí que eu rebobino. Eu falo muito rápido. Como é que Dona Maria, que mal recebe um salário de trabalho, vai poder comer chia, tâmaras? Como é que a Dona Maria vai poder abrir mão de comprar o frango que ela compra na quitanda e ela pode comprar só as coxinhas para comer e o pescoço, as tripas, as vísceras? Como a Dona Maria vai poder abrir mão de comprar a mortadela, que é mais barato o quilo, a salsicha, a linguiça, para complementar o feijão, que às vezes está aguado, para complementar a mistura, porque nem todo mundo tem luxo de comer carne, não, gente. Às vezes come só linguiça, que é derivado de animais. Então, olha como é maquiavélico. Não é possível, tal como as coisas estão, uma pessoa individual cancelar um sistema. Dizer, eu não vou comer isso. Então, não vou consumir isso para isso. Não. A gente está falando de uma coisa muito mais ampla. Porque o sistema, aí, o capitalismo, ele produz coisas em escala. Então, quando produz em escala, fica mais barato, barateia, populariza. É o que acontece com a comida derivada de animais. As comidas que não são derivadas de animais não são produzidas em tão larga escala. Então, elas são produzidas em menor escala, então o preço sobe. Dona Maria não pode comprar chia, nem tâmaras, nem sei lá quais as comidas que as pessoas, né, que optam por serem veganas ou vegetarianas podem comer. Então, é um luxo, sim. Não dá para falar dessa maneira. Então, da mesma lógica, enquanto pessoas negras e periféricas, como é que a gente sabota esse sistema? A gente, literalmente, se alia com pessoas. Duas coisas. Positivamente falando, se alia com pessoas para poder formar grupos cada vez maiores, para termos poder de sabotagem de sistemas, como, por exemplo, o movimento Black Money, ou como deixar de consumir coisas de tais empresas, porque elas são racistas. A gente pode fazer isso com uma grande movimentação de grupo. Só que algumas coisas não vão ser possíveis porque tem coisas que empresas vendem que são de uso básico, como, por exemplo, a linguiça, a salsicha. Então, a Dona Maria, que mal recebe um salário, não tem o luxo de poder deixar de comer salsicha. Olha como é delicado. E aí, positivamente também, mas talvez mais difícil pensar, e aí já é um movimento de esperança, a gente tem que literalmente fazer que nem V de Vingança, que o personagem principal explode o parlamento. Só que no nosso caso, a gente vai explodir o mundo inteiro. E eu digo explodir no sentido de criar outra coisa. Porque esta é uma coisa muito difícil que eu vou dizer. Não há possibilidade de uma vida digna para todas as pessoas dentro do sistema da colonialidade. Dentro do sistema que alimenta o capitalismo. Porque esses sistemas que são acoplados, eles precisam da miséria para se alimentar. Precisam de pessoas extremamente empobrecidas para criar o signo da superioridade. Né? Eu preciso de muita miséria para criar um produto que custa 10 mil reais, para que a pessoa que possa comprar se sinta muito especial e que a pessoa que não possa comprar se sinta merda. Esse sistema não é acidental, ele é um projeto de mundo. Então, não creio que a minha resposta ela foi muito consoladora, enfim, mas é uma proposta e uma resposta que fala sobre uma possibilidade de criar outros mundos. E a gente consegue, porque do mesmo jeito como isso não é natural, né, não foi criado da essência das sociedades, outras coisas também podem surgir, porque não são essenciais, são movimentos de pessoas. E, infelizmente, dia 18
de junho de 2020, né, nós sofremos mais um ataque democrático dentre os tantos outros que nós sofremos diariamente, que foi a revogação da portaria normativa, né, 13 de 2016. Essa portaria, ela regulamentava, incentivava os institutos federais e as universidades a manterem todo um sistema de ações afirmativas para que pessoas negras, pessoas indígenas e pessoas com deficiências pudessem acessar a pós-graduação, né, mestrado, doutorado, especializações. E isso é muito importante porque é o reconhecimento de que existe todo um passado e um presente racista, capacitista, né, extremamente desigual. Então, criava ali o que a pessoa chama de cotas, né, que na verdade são ações afirmativas, para que essas pessoas conseguissem acessar esses sistemas educacionais, essas instituições. E não só, e é isso muito legal, não é só criar as vagas e manter as vagas. Existe todo um suporte, um sistema de suporte de assistência estudantil que passa a ser criado para dar assistência a essas pessoas. Porque são pessoas que vêm de outros lugares, que nem sempre, a maioria das vezes, não tem como se manter, então precisam de bolsas, um restaurante universitário, né, um núcleo estudantil que garanta apoios outros a essas pessoas para que elas se mantenham no ensino, né, se mantenham no curso de pós-graduação e também, falando aí, nos cursos de graduação regular. Então, a portaria, ela era uma grande vitória. Foi um marco, eu lembro que a gente comemorou tanto em 2016 quando ela saiu, e nossa, estamos, uau, massa. E aí, essa pancada. E aí, o atual presidente da Fundação Palmares, né, que é o Camargo, ele diz continuamente que tem que haver são cotas sociais. Que não tem que haver cotas para pessoas negras, nem indígenas, nem para pessoas com deficiências. Tem que haver cotas sociais, porque realmente a pobreza e a miséria é uma coisa que afeta todo mundo de maneira muito igual. E ele é um homem negro. E aí a gente vai falar sobre uma coisa que eu chamo a síndrome do bom negro para o branco. O negro de estimação, né, esse lugar que colocam as pessoas negras, criam na mente da pessoa negra uma ânsia contínua de agradar a branquitude, de satisfazer a branquitude, de receber palminhas da branquitude, de ser amado pela branquitude. Porque você sabe muito bem, talvez até de forma inconsciente, que a pancada da branquitude dói e ela pode arrasar a sua vida. Então, como um sistema de defesa ou até mesmo de sobrevivência, você acaba de maneira perversa, sendo cooptado por esse sistema e passa a trabalhar para ele, que é o caso do Camargo, né? É bizarro isso. E aí ele fala disso, né, o Sérgio, e defende o fim das cotas, fala que as cotas têm que ser sociais, fala que o racismo, da maneira como as pessoas brancas falam, as pessoas pretas falam, não existe, e que as pessoas brancas, elas também são vítimas de racismo reverso, e uma série de coisas muito, muito complicadas, muito dolorosas, muito graves, que a gente tem que entender que ele também sofreu uma cooptação, né, desse sistema racista. Então, a portaria 13 de 2016 foi derrubada hoje, foi revogada pelo, felizmente, ex-ministro da Educação, né, que é esse nome que ninguém consegue pronunciar, porque, enfim, o Abraham, Weintraub, alguma coisa, gente, o Weintraub, enfim, o Abraham Weintraub, como diz o povo, que não é, né, é o ex-ministro da Educação, né, que não é mais, por volta de 4 horas deixou de ser, assinou revogando a portaria. Isso é um baque muito grande, gente. E eu estou muito angustiada com isso, porque isso é um baque muito grande e é uma sinalização, porque já há um movimento para reavaliação da validade das cotas na graduação em 2022. Isso é um passo, é uma preparação para que as cotas gerais, né, as ações afirmativas gerais na graduação sejam extintas. Isso é uma preparação. E o mais canalha possível, feito durante a pandemia, quando o povo está todo mundo morrendo, é muito desespero, é muito pânico. Eles criam, aproveitam essa cortina de fumaça para dar canetadas de revogação de direitos. Direitos nunca são coisas para sempre. Jô,
Eu fiz aqui uma ligação, né? Eu não li muito sobre essa revogação de hoje, né? Não fiquei sabendo pelas redes sociais. Só que aí na tua fala eu lembrei que recentemente houve uma exposição de fraudes das cotas, né? Muitas universidades federais começaram a expor pessoas brancas que fraudaram as cotas, né? E aí me vem a questão de quem é punido, né? E aí somos, de novo, os negros que são punidos com isso, né? Em vez de abrir uma investigação, de solucionar essa questão dessas fraudes, mas aí a solução é o quê? Acabar. Né? E aí, mais uma vez, somos punidos, somos nós que pagamos a conta. E aí eu fico pensando também se é acidental. Porque o que acontece? Eu sempre digo que o racismo aliado à branquitude, à colonialidade, é uma tecnologia de violência e dominação. Só que ela não é uma tecnologia parada no tempo. Ela é uma tecnologia sempre em movimento extremamente, se atualiza muito rápido. Então, imagina, houve o escândalo da fraude das cotas, das ações afirmativas, houve um movimento de pessoas querendo que isso fosse revelado, que as pessoas fossem punidas e que isso acabasse porque não era justo, válido, ok. E o sistema de violência se aproveita disso para revogar a portaria 13 de 2016. E pode esperar, gente. Isso vai ser argumento. Ah, está vendo como esse sistema é falho? Quem é preto e quem é branco no Brasil? Tá entendendo como é perverso usar disso, porque já é um plano. Isso é um plano, gente. Isso não é acidental, isso é um plano. Para que em 2022 vai ter uma reavaliação da validade das ações afirmativas, né, das cotas, para que usem isso como argumento para extinguir completamente as cotas. E isso é o quê? É bloquear, é barrar o acesso de pessoas negras, de pessoas indígenas, de pessoas com deficiência aos espaços de produção de conhecimento universitário, para que a história única da branquitude, capacitista, né, elitista, continue sendo a única história contada. Isso é violência, muita violência. O Diego estava falando aí, né, que no primeiro ano dele na UF foi todo dedicado a explicar que cota não era privilégio. Eu também entrei por cotas, né? E no tempo eu ouvia muita coisa, inclusive de colegas de classe. E eu não tinha argumentos ainda, mas naquele tempo eu já tinha conhecimento que eu não era privilegiada. O discurso é antirracista, mas as práticas são racistas. E isso acontece muito em todos os espaços. E acontece muito, inclusive, no espaço da militância, né, em que pessoas negras são vítimas da tentativa de terem suas ações de militância, suas falas e as suas imagens e seus nomes usadas como toquetização para serem usadas como alavanca para promover a imagem de pessoas brancas. Né? Então, é interessante a gente filtrar, inclusive, em todos os lugares que a gente vai querer falar, né? Ou se você vai lá falar, o que é que você vai lá falar? Né? E também nós, pessoas negras, temos que nos atentar que, às vezes, nos é útil utilizar as mesmas estratégias que a branquitude utiliza. Né? Então, a branquitude vai querer nos utilizar como toque para autopromoção, ora mais. Utilizemos os espaços de poder da branquitude que acham que estão nos utilizando para acessar espaços de fala e dizer o que nós temos a dizer e ainda recebendo palminhas, porque a gente é dessas. Então, olha como é um espaço muito crítico, né? Um espaço muito, muito cheio de coisas. E é importante que nós estejamos instrumentalizadas de conhecimento sobre o que está rolando nesse rolê. Ou a gente vai ser enrolado e vira massa de manobra. Como vocês acham que podemos nos fortalecer quanto povo e por onde começar? Povo, né? Talvez a principal ferramenta do racismo para a aniquilação da população negra, eu digo aniquilação não só de matar o corpo, não, mas de aniquilação psíquica, é fazer com que as pessoas negras não se reconheçam como negras e fazer com que as pessoas negras não consigam desenvolver relações de amor, de solidariedade e de reconhecimento com outras pessoas negras. E aí entra uma pauta do colorismo para um outro dia, que na verdade o colorismo serve à branquitude e não às pessoas negras. Né? Que é criar uma diferença que impede que as pessoas mais escuras se identifiquem com pessoas que têm peles mais claras e que pessoas que têm peles mais claras se sintam negras e validadas a falar do racismo e também que não consigam se aproximar. Ficam no meio, nem branca nem preta. Olha como eu crio cisões e essas pessoas não conseguem se aliar. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente se reconhecer como pessoas negras. Outros passos possíveis depois desse podem ser vários, mas, por exemplo, podemos citar
espaço e acesso para esse acesso, né? Espaço e acesso para este acesso de conteúdos produzidos por pessoas negras. Em todas as áreas, literatura, poesia, música, conhecimento acadêmico universitário, arte, cabelo, estética. A gente passar a encontrar uma outra imagem da negritude que não é a imagem que a branquitude criou para a gente. Outra coisa, né? É um outro espelho que não é o espelho que nos deram. E ele estava quebrado. Eu acho que isso é um caminho. Então, quando a pessoa negra se aproxima de outras histórias da negritude que não são heranças da branquitude, existe um movimento de reencontro com a sua autoimagem, com o auto-amor, com o amor para com as pessoas negras, e isso já gera uma grande mudança. Só depois disso, enquanto e depois disso, ainda em maior quantidade, que é possível uma perspectiva de união enquanto povo, ou até enquanto grupo étnico, para que se promovam ações de mudança. Recentemente eu entrei em uma discussão em relação a isso, né? Porque algumas pessoas defendiam essa ocupação porque eles falam que isso é autodeclarativo, né? Eu me autodeclaro negra. Aí o problema é dizer, ok, mas essa autodeclaração te leva até onde? Só a ocupar essa vaga? Ou você também se autodeclara em outras situações? Interessante, tá aí. É preciso se declarar em outras situações também, né? Porque se assumir negra ou negro é reconhecer, aí eu vou inverter a história, não é reconhecer o seu passado de escravização. Isso é a história da branquitude. É reconhecer que há um histórico de escravização da população negra no nosso Brasil, nosso país, nosso mundo, mas que existem outras histórias. A questão é que se afirmar em outros espaços enquanto pessoa negra é muito difícil para quem não conhece as outras histórias. Por isso que eu preciso conhecer outras histórias para que eu consiga dizer, eu sou pessoa negra. Eu sou negra, e eu tô falando porque isso aqui, e isso aqui é meu, e nananã, e acabou. E essa aproximação, esse link, esta noção de pertencimento só vem a partir de um encontro amoroso, do encontro positivo, do encontro de afeto, de um encontro com uma história que também tem coisas boas. E que valoriza a história das pessoas das quais você é descendente, porque nós não somos descendentes de escravos, somos descendentes de pessoas escravizadas, e a nossa história começa muito antes do navio negreiro. Olha isso, como isso muda toda uma percepção de mundo. A Janaína fez o questionamento. Por que tem essa diferença de cotas? Todos nós somos iguais? Uma pergunta interessante. Cotas, ações afirmativas. Pessoas negras, elas têm oportunidades iguais a pessoas brancas? Quando você pega o ônibus para ir trabalhar, a maior parte das pessoas que estão dentro desse ônibus, elas são brancas ou são negras? As empregadas domésticas que você conhece, a maioria é branca? Sabemos que não. A gente está dizendo o seguinte, quando as pessoas negras foram escravizadas e depois houve a abolição, mas as pessoas negras já estavam em processo de autolibertação do cárcere, né? Essas pessoas negras, elas não receberam nenhum tipo de reparação pelo que aconteceu. Então, tipo, olha, eu te escravizei aqui 350 anos, mas agora a gente reconheceu, eu vou pagar aqui um salário para você por 350 anos, até o seu grupo social conseguir se reorganizar. Ó o dedinho. Essas pessoas negras foram lançadas às ruas, né? Muitas ficaram nos lugares que elas eram escravizadas porque não tinham para onde ir. Outras saíram, não tinham documento, não podiam votar, não tinham renda, não tinham nada. Nada. Então, é justo eu dizer que o acesso à escola, o acesso à faculdade é igual para a pessoa que a mãe não estudou, não teve como, o pai é analfabeto ou semi-analfabeto, as irmãs são domésticas, essa pessoa já foi doméstica, e aí ela consegue entrar na universidade, e ela vai pegar 2, 3 anos para ir para a aula, falta dinheiro para pagar comida, para comprar livro, não tem dinheiro para comprar xerox, e esta pessoa é igual a uma pessoa que estudou a vida inteira num colégio particular, pai deixava na porta, pegava na porta, nunca foi preocupação ter comida ou não. Os pais, um é médico, ou o outro é professor, ou são pessoas que têm nível superior, ou condição de vida melhor. E essa pessoa nunca teve que se preocupar em não ter dinheiro para o dia seguinte. Estas pessoas, incluindo aí as pessoas indígenas, que além de terem sua terra invadida, são perseguidas e mortas, né?
e as pessoas com deficiência que não têm um mundo adaptado para elas conseguirem fazer as mesmas coisas. Essas pessoas estão em níveis diferentes. Não há igualdade. Não há igualdade de oportunidades. Então, por isso que isso não é justo. Essas pessoas que já têm a garantia de que vão chegar lá, elas já têm a garantia. Precisamos, num critério de equidade, de reparação, de consertar o Brasil, de consertar o passado, né? Consertar o futuro, né? O passado já foi, aliás. De consertar o futuro, que essas pessoas elas tenham uma reparação para conseguir também chegar onde essas com certeza já vão chegar. Então é por isso que precisamos de cotas. Eu acho que o aquilombamento é isso, né? Esse percurso de auto-reconhecimento, mas também de reconhecimento dos pares. E aí uma coisa muito, muito importante, de você usar os pequenos espaços de acesso que você consegue também enquanto pessoa negra e abrir esse espaço para as outras pessoas negras que vêm depois de você. Isso é palpável, possível e real. Porque se você só acende e vai e não olha para trás, o que é que está fazendo de diferente? Queria agradecer pelo espaço, dizer que é sempre muito bom estar em espaços para discutir N coisas. Obrigada pela contribuição também, Preta, como eu disse, a live é nossa. A gente fala o que a gente quiser, porque é isso. Já que nos abriram as portas, a gente coloca os pés em cima da mesa e é isso, minha gente. É isso. Também quero agradecer a Jo, né, novamente, em nome do NEPSIS, em nome da professora Mona Lisa. Foi um prazer estar com você. Eu me sinto muito grata por ter, assim, tu como referência e fiquei muito à vontade, esperava ficar nervosa, não fiquei. E é isso, eu tenho a agradecer. Cheiro. Obrigada a todos pela presença, boa noite. Boa noite. Tchau.